bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um projeto 1008, ou seja, todos os dias às 10h08, eu estou por aqui respondendo dúvidas dos nossos alunos e dos nossos seguidores. Deixa eu abrir a porta aqui. Então é isso, pessoal. Para quem nunca entrou aqui, aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação. E aí nessa interrogação você pode digitar a sua dúvida. Fica mais fácil para eu acompanhar as dúvidas que são digitadas nesse balãozinho ao invés dos comentários. Às vezes eu até consigo responder alguma dúvida do comentário, mas como passa muito rápido, eu às vezes não consigo. Então, clica aqui embaixo no balãozinho com a interrogação que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Quem quiser também entrar ao vivo comigo, como uma videochamada dividindo a tela aqui, é só clicar em solicitar, que aí o Instagram manda uma mensagem para mim. Agora aqui tem Lloyd Araújo e Paulo Bada Silva estão pedindo para participar. Eu não sei se eles estão realmente... Tem gente que às vezes clica sem querer ali, né? Ó, me dá um oi aí o Paulo Bá ou a Lloyd, se realmente vocês estão querendo participar. Bom dia, Maciele. Bom dia aí a todos. Vocês podem estar postando, então, suas dúvidas aqui embaixo, no balãozinho, aqui com a interrogação. Dúvidas sobre permacultura, agroecologia, construções sustentáveis, arquitetura sustentável. É só clicar aqui embaixo e mandar pra gente a sua dúvida, para a gente já começar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Primeira pergunta: como conseguir preparar um local com grama para se tornar uma área de horta? Então, eu tive esse problema exatamente aqui em frente, né, da minha casa. Só que no caso não era grama, era braquiária, né, que é um capim até mais agressivo do que a grama, um outro tipo de gramínea também, né? E como que eu consegui fazer para resolver isso de uma vez por todas em definitivo? A gente capinou, tá? Primeiro, foi roçando antes de dar semente, tá? Então o ideal é você roçar essa grama antes dela dar semente, para você evitar que fique um banco de sementes no solo. Segundo passo, você capina e remove esse material. A gente fala a gente chama de inversão de solo. Você vai tentar capinar assim com uns 40 centímetros de profundidade e vai inverter. Vai jogar essa grama lá para o fundo, né, com a raiz, com tudo lá para o fundo, e vai botar a terra por cima. E aí a gente pega um plástico de estufa transparente. Algumas pessoas usam preto, aqui no caso eu usei o plástico transparente. E eu deixei 45 dias na época de sol aqui, né, que é maio, junho e julho, né, que é a parte de seca. Para quê? Para que esse plástico cozinhasse a raiz e cozinhasse o banco de sementes que está no solo dessa gramínea, para que ela não viesse. E aí com isso a gente conseguiu controlar muito a braquiária aqui na nossa horta, tá? Depois veio a tiririca, que é outro caso à parte. Mas eu acredito que você fazendo esse procedimento às vezes, se a grama que você tem não for tão agressiva quanto a braquiária, só de você fazer essa inversão de solo, que é capinar com 40 centímetros de profundidade e inverter, às vezes isso já vai dar conta para você, tá bom? Gostaria de saber sobre a razão para o hostel empório. Eu não entendi muito a sua pergunta. Depois, se você puder clarear aí para mim. Nilson, como construir em um terreno alagadiço sem agredir o meio ambiente? Então, agora no mês de fevereiro, a gente convidou o arquiteto Marcelo Bueno, que ele é especialista em construção de casas sobre palafitas, né? Para construir uma casa aqui no Instituto Pindorama. Essa obra vai estar sendo postada aqui nos stories e a gente está documentando isso para o nosso curso online de casas ecológicas, né?
Então, a construção semi-palafitada ou palafitada é uma das formas mais fáceis de você estar construindo nos terrenos alagadiços. Muitas vezes você pode estar conseguindo drenar esse terreno. Essa casa aqui onde eu estou agora foi construída num terreno alagadiço e ao invés de optar por fazer em palafita, eu preferi fazer uma drenagem desse terreno. Então eu contratei uma reta escavadeira, aí eu fiz algumas valas principais com aquela pá mais grossa e aí fiz algumas valas secundárias, assim, nesse ângulo que a gente chama de espinha de peixe, entendeu? É como se você estivesse fazendo uma vala comprida e várias outras em 45, mandando água para aquela vala principal. E aí todas essas valas a gente preenche com bambus, preenche também com pedra rachão e por cima disso tudo a gente coloca o bidim, que é o geotexto, né? Que é um tecido que ele permite a passagem de água, mas não deixa que a terra caia dentro desse dreno de bambus e pedras que você fez, evitando o entupimento, tá? Então, duas formas para você fazer isso, ou aceita que é alagadiço mesmo e você faz as palafitas, que são postes de eucalipto, ou alguma madeira de lei que você tiver na região, obviamente que você possa construir com ela, né, ambientalmente falando, se é um manejo, se você está comprando de uma serraria que é certificada e tudo mais. E aí você espeta esses paus no chão, né, você faz uns buracos, e aí você constrói a casa elevada. Ou você está fazendo, como eu falei, você drena o terreno, e aí tem que garantir que essa drenagem foi muito bem feita. Alguma possibilidade de substituição de cimento na fundação de uma casa? Belinha, então, inclusive essas casas que o Marcelo Bueno faz, ele tira essa onda de que a casa dele é zero cimento, né? Ele não usa nenhum tipo de cimento durante a fundação da casa. Então, na casa palafitada. Outros tipos de casa que você pode fazer sem cimento, né? As casas antigas, coloniais que a gente tem aqui em Nova Friburgo, eu já tive a oportunidade de ver uma casa dessa sendo demolida, eram lajes de pedra, né? Então pedras grandes, com 50 centímetros até 1 metro, e essas pedras são apoiadas umas sobre as outras, fazendo um grande baldrame, né? Que é um elemento estrutural em que as cargas são espalhadas pelo terreno, né? Então você não tem cargas pontuais, né? É como se você estivesse tentando afundar um prato dentro de uma bacia de água, né? Você não consegue porque está espalhando, né? Da mesma forma que o radier. Então essas lajes de pedras bem largas que o pessoal usava antigamente eram assentadas com massa de barro, tá? Porque o cimento também não tinha esse acesso tão fácil quanto hoje. Então são duas formas aí para você estar conseguindo fazer isso. A plataforma do Hotmart, no curso de Casas Ecológicas, não tem sessão de perguntas da aula. Marciele, esse campo está desativado porque a gente está preparando uma ferramenta melhor, que é uma ferramenta chamada Base de Conhecimento, que é muito melhor do que aquele campo de perguntas e respostas abaixo dos vídeos. Então a gente está implementando isso com um programador, um web designer. Em breve vai estar de novo a opção lá para vocês conseguirem fazer perguntas. No mais, vocês podem continuar fazendo as perguntas todos os dias aqui às 10 da manhã. Eu vou tentar também agendar uma sessão de perguntas e respostas com o Fernando Minto. Ele está agora aqui no canteiro de obras. Vou ver se amanhã, né, eu consigo que ele esteja presente aqui junto dessa live. E aí eu informo vocês lá pelo grupo do Telegram. Hoje vocês estão devagar com as perguntas, poucas perguntas na caixinha. Alguém está querendo entrar aqui para ficar ao vivo comigo? Só clicar no botão solicitar. Ó, mais uma perguntinha. Moro numa casa já construída com fossa. É possível fazer fossa limpa e transformar em evapotranspiração? Então, o primeiro ponto que você vai ter que ver é como que estão esses canos, né? A bacia de evapotranspiração, ela tem uma vantagem que você pode jogar tanto água cinza quanto água negra nas duas, né? Ou água de esgoto, né? A gente está tentando, embora a nomenclatura acadêmica, né, e de arquitetura seja água negra, a gente está tentando não usar esse termo, né, por questões de racismo e tudo mais. Então a gente chama de águas servidas ou águas de esgoto. Então as águas cinzas, que são as águas de máquina de lavar, chuveiro e pias,
elas podem ser jogadas na evapotranspiração, assim como as águas que contêm esgoto sanitário, né? O biodigestor, a gente já não recomenda que você jogue também a água cinza, porque ele vai acabar atrapalhando um pouco a fermentação dentro da câmara biodigestora. Então, na bacia de evapotranspiração você não tem esse problema. Basicamente, o que você vai ter que fazer é construir a bacia de evapotranspiração e pegar o cano que está jogando todas essas águas para a sua fossa atual. Você vai colocar um joelho ou algum tipo de desvio e vai jogar para a sua bacia de evapotranspiração. Tá? O esquema seria mais ou menos esse. Ó, tem uma pessoa solicitando aqui livros e flores. Solicitando. Vamos ver se foi só... Enquanto isso, eu vou responder a pergunta aqui. O aço num radier pode ser substituído pelo bambu? Ó, eu acho que o pessoal do Livros e Flores aqui foi sem querer. O aço do radier pode ser substituído pelo bambu? Sim, pode. Inclusive, faz uns 2 ou 3 dias eu postei uma foto aqui nos stories do nosso radier de 80 metros quadrados de bambu creto que a gente fez aqui no ano de 2011 ou 2010. Tá lá até hoje, sem nenhum tipo de rachadura, trinca, nem nada. A gente postou a foto da malha, que foi feita com bambu, né? Então, é possível sim. Não só a gente já fez aqui, como o professor Gavani, o professor Ludovico, né, da Unicamp, várias organizações já experimentaram você colocar o bambu no radier e também em outras peças estruturais, como vigas e colunas, e funciona. Inclusive, isso já está normatizado, por exemplo, no Vietnã, e alguns países aqui da América Latina, como a Colômbia e o Equador. Tá? Só no Brasil ainda que a norma para uso do bambu creto ainda não foi aprovada pela BNT, mas já está tramitando, assim como a norma da taipa de pilão e do adobe também já está tramitando lá na ABNT. Nilson, se eu, optando pela drenagem da água, pode-se alterar o lote, aterrar o lote um pouco, deixando as valetas? Pode sim, porque essas valas, quando você coloca o gel teixo é justamente para impedir que o dreno entupa. Então, por cima, quando você fecha essa vala, você pode sim fazer esse aterro, né? E o aterro, muitas vezes você consegue até de graça, né? Se você colocar uma placa em frente ao terreno, aceita esse aterro limpo. E se você também ligar para as empresas de terraplanagem e falar, olha, se vocês forem fazer algum corte de talude, alguma movimentação de terra e não tiver onde jogar esse barro fora, eu tenho um terreno aqui que estou aceitando aterro. Eu, inclusive, posso pagar o diesel do caminhão, né? Porque muitas empresas pedem que você pague pelo menos o transporte. Aí, geralmente, dependendo da quilometragem, pode ficar uns 60, 80 reais de diesel que você vai pagar, né? E aí, com isso, você consegue esse aterro de graça. Quando você compra o caminhão de barro, aqui na região a gente tem pago em torno de 300 reais um caminhão de 5 metros cúbicos de barro. É um valor bem baixo, né? Então, sim. Agora, antes de você aterrar, certifica que esse dreno está bem, está drenando bem, está puxando bem, né? Você, na ponta do dreno, você vai fazer um bueiro e você vai ver essa água, né, saindo. Então, você tem que ter essa atenção. De preferência, procure a ajuda de um profissional, né? Pode ser um arquiteto, pode ser como é que se fala, um geólogo, né? Geralmente, as boas empresas de terraplanagem que trabalham com essas máquinas, esses operadores de máquinas também têm bastante experiência com a abertura de valas, né? Então, tenta sempre buscar uma orientação profissional. Nilson, minha casa tem telhado cerâmico e laje. É possível fazer um telhado verde ali? Sim, Hugo. Se você remover o telhado cerâmico, você já vai estar tirando uma carga, né? Eu não lembro quantos quilos por metro quadrado que tem a telha cerâmica, mais a madeira, né? É bastante peso. Então, se você retirar tudo isso, colocar a manta e colocar o teto verde, né? Você vai ter que fazer só uma equivalência, né? O metro quadrado de telha de madeira, que você inclusive pode pegar uma balança. Quando você estiver desmontando o telhado, você vai ver, no metro quadrado tem 16 telhas
e tem esse tanto de madeira aqui que você vai cortar. Você pode pesar isso e ver, o meu metro quadrado aqui tem 60 quilos. Então, na hora que você fizer o seu teto verde sobre essa laje, você tem que ter a certeza de que você está colocando, no máximo, os mesmos 60 quilos por metro quadrado, né, que você tem hoje, né, de telhado cerâmico. Lembrando que você tem que pesar esse metro quadrado saturado de água, né, porque o teto verde ele vai absorver chuva, né, ele vai jogar essa água devagarinho para os seus drenos. Você também tem que observar se a sua laje tem caimento, né? Porque hoje a tua água ela está escorrendo pelo telhado para as calhas. Então, se você fizer um teto verde dentro da laje, dentro da platibanda, né, desse perímetro interno da laje, você vai ter que ter um caimento e você vai ter que ter uma drenagem na laje. Então, possivelmente, você vai ter que cortar essa laje, instalar um ralo ou um tipo de flange, né, alguma forma de você estar drenando isso. É um pouco difícil assim, de estar te orientando sem ver fotos ou sem ter mais detalhes. Queria saber mais sobre adubação verde. A adubação verde é uma prática da agroecologia onde a gente planta leguminosas e gramíneas nas entrelinhas do nosso cultivo principal, para que a gente possa, primeiro, enquanto essas plantas estão se desenvolvendo, os rizóbios e outras bactérias ajudam a pegar o nitrogênio que está no ar e a fixar esse nitrogênio no solo. E o nitrogênio é o macronutriente mais em maior demanda pelas plantas, né? Então, quando a gente planta uma mucuna, um feijão de porco, uma crotalária, essas plantas elas estão pegando o nitrogênio do solo e com a ajuda dos rizóbios e outros micro-organismos estão fixando esse nitrogênio próximo à raiz das plantas, né, aumentando a disponibilidade de nitrogênio livre no solo. Tá? E aí um segundo ponto é que quando essas plantas estão com as vagens verdes, a gente roça elas e incorpora essa biomassa no solo. Com isso, a gente aumenta o aporte de carbono e também aumenta o aporte dos outros nutrientes e minerais que a própria planta tem e que vai liberar durante a sua fase de decomposição ali no solo. Se você quiser replantar depois, é importante você deixar que algumas plantas, as vagens, cheguem ao ponto de secar, e aí essas plantas que você vai deixar elas completarem o ciclo dela até a vagem secar, você vai depois pegar essas vagens, vai botar para secar no sol, e você vai guardar essas sementes para o próximo plantio. Agora, eu não recomendo que você deixe toda a sua linha de adubação verde chegar no ponto de vagem seca, porque na hora que você roçar e incorporar isso no solo, essas sementes vão germinar de novo. E muitas vezes não é isso que você quer, porque aí você já está querendo vir com uma cultura principal, como uma mandioca ou um milho, e aí a crotalária pode estar competindo ali na mesma linha com ela. Né? Então, o manejo que a gente recomenda é esse. Paredes de pedra, esquenta ou esfria a casa? Ruth, isso depende muito de onde você está, né? Porque, e depende também da espessura de solo. Por exemplo, se eu estou num local muito quente, quente e úmido, e que é quente também durante a noite, a parede de pedra ela não seria tão interessante, né? Porque ela vai absorver muito calor durante o dia e ela vai depois transmitir esse calor para dentro da casa durante a noite. Então, se as minhas noites também são quentes, isso não é recomendável. Agora, em locais que à noite cai a temperatura, como, por exemplo, na Chapada, por exemplo, é importante, então, você ter essa casa com a parede grossa, então você tem uma inércia térmica boa. Durante o dia, o sol está quente, está aquecendo essas pedras. À noite, a temperatura cai, só que as pedras estão quentes e elas vão transmitir esse calor para dentro de casa. Então, isso é uma característica interessante, né, de você conseguir replicar aí na sua construção. É possível fazer tanques de águas cinzas diretamente no solo sem impermeabilizar? Não usamos produtos químicos aqui. Sim, é possível. A forma mais fácil de você fazer isso é uma técnica chamada círculo de bananeiras. Você vai cavar um buraco, né, que tem mais ou menos aí 1,5 metro de diâmetro
e esse buraco ele vai caindo até na parte mais profunda dele, tem 1 metro de profundidade. Você vai preencher esse buraco com matéria seca, troncos de árvore, galhos secos, tá? E aí você vai direcionar a água cinza através de um cano para dentro desse círculo. E em volta desse círculo você vai plantar bananeiras. Cada bananeira consegue puxar, por evapotranspiração, cerca de 100 litros de água por dia. Então, por exemplo, se você tem umas 3, 4 pessoas na casa, você bota uma bananeira para cada pessoa, uma muda para cada pessoa, e você vai ver que muitas vezes esse ciclo de bananeiras ele nem está com água empoçada, porque a água bate ali, a bananeira já consegue evapotranspirar isso, né, de uma forma muito eficiente. Ó, tem umas pessoas pedindo para entrar aqui. O Daniel Raba, só me confirma no chat se você quer. E a Aide Peruso também está pedindo para solicitar aqui. Parede boa, então, para o interior são as de barro, são as melhores, para lugares com variação de temperatura. O barro também tem uma boa inércia térmica, né, e com isso garante um conforto ambiental muito grande na sua casa. Não entendi a pergunta aqui do Milton, peraí. Posso utilizar o bambu na estrutura da laje com telhado verde? Como impermeabilizar e evitar goteiras? O Daniel Raba está querendo entrar aqui. Deixa eu só responder a pergunta da Denise e aí eu chamo você, tá, Daniel? Então, o bambu pode ser usado na estrutura da laje? Sim. Se ele pode ser usado no radier, ele pode ser usado na laje. A gente está para testar aqui, fazer uma cascagem com bambu ao invés de vergalhão, né? Porque aí você tem uma segurança maior ainda do que fazer uma laje convencional. Tá? Como impermeabilizar para evitar goteira? A gente usa mantas próprias para teto verde ou mantas de baixo custo. A gente tem 2 tetos verdes aqui no Instituto Pindorama. Um foi feito com uma manta que é muito cara, né? Uma manta que custa uns R$ 40 até R$ 50 o metro quadrado, mas ela é própria para teto verde, tem uma durabilidade aí de 100 anos. E o outro teto verde que a gente tem aqui, a gente fez com aquela lona azul que vende em loja de agropecuária e plástico de estufa por cima. Os 2 tetos verdes, até o momento, não apresentaram nenhuma goteira, sendo que o teto verde de baixo custo, que a gente fez com a lona azul e o plástico de estufa, é o teto verde mais antigo que tem aqui, também não deu nenhum problema. Então, a forma de você evitar goteira é assim, né? Não é você impermeabilizar a laje com produtos, né? Você pode usar um Cicatop, algum produto químico desses na laje para garantir, mas o que vai garantir a estanqueidade que é necessária para a laje não transmitir água para dentro, né? Você fazendo teto verde, é a lona. Deixa eu chamar o Daniel aqui, então. Daniel, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Eu vou aumentar o brilho da minha tela aqui, peraí. Alô? Estou te ouvindo, Daniel. Oi, Tudo bem? tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se tem muito a ver com o tema que vocês estão conversando hoje aí, mas eu tinha uma curiosidade de saber sobre o bambu usado em móveis no curso de vocês. Ele é algum tipo específico ou é desse mais comum que a gente acha aí? Então, tem 2 tipos de bambu que a gente usa para movelaria, tá? Tem 3 tipos. O mais comum, que é aquele que a gente está usando no curso online, é o bambu mirim, né? Que é um bambu que ele é alastrante. Ele dá um do lado do outro espalhado no terreno, tá? Diferente desse bambu comum, a gente vê que forma uma coceira, né? Que são os bambus intolerantes. Então, os 2 podem ser usados. A única diferença é que o bambu intolerante, ele tem uma parede mais grossa, então ele é mais forte, só que ele não é tão brilhoso quanto o bambu mirim. O bambu mirim, você passa o maçarico, ele fica brilhando e parece que alguém invernizou. É uma característica da família filostática, que tem esse brilho.
Já o bambu intolerante, o bambusa, tudóide, o bambu vulgaris, esses eles são mais foscos, né? Eles são mais feios, digamos assim. Para ele ficar brilhoso, você teria que passar um verniz. Mas os dois podem ser usados. E outra diferença também é a seguinte: os bambus de toceira, eles precisam ser tratados por capilaridade ou tratamento em tanque com aquela solução de octoborato e sulfato de cobre que a gente ensina no curso e tem também no nosso canal gratuitamente também essa receita lá. Então você digitar como tratar bambu com dorama lá no YouTube que você vai achar. Já o bambu mirim, esse de pescar, que é a lastra, você consegue tratar ele só passando ele no fogo no maçarico, que ele tem a parede fina, então o fogo consegue caramelizar o amido e impedir que a broca consiga comer. Tá? Então, basicamente a diferença é essa. Ah, entendi. Porque assim, eu achei que qualquer tipo, inclusive esses que a gente acha de toceira, né? Mais comum aí achar no meio, na beira de estrada e tal, poderia ser usado. Mas eu tô Pode, vendo que pode ser não, né? usado. Qualquer bambu pode ser usado, só que o que vai mudar é a característica dele. Um é mais bonito quando fica seco, o outro é mais opaco, e o tratamento. Um você vai tratar com fogo e o outro você vai ter que tratar no barril, como a gente ensina nesse vídeo que está lá no YouTube. Ah, legal. Tá bom? Obrigado aí pelo Show de bola, esclarecimento. querido. Agora eu vou me programar para fazer o curso de vocês aí de móveis de bambu. Faz sim, você vai gostar muito. É um curso bem barato, né? É menos de R$ 100 e é um curso muito completo. Né? Você vai gostar muito de fazer. Tá ok, obrigado aí. Valeu, querido. Abraço. Um abraço. Show de bola. Temos mais perguntas aqui. Olá, posso fazer um muro de chácara de 50 metros com taipa de pilão ou bambu a pique sem proteção superior? Então, eu quero ver se eu posto nos stories. Eu vou pedir para mandar de novo o nosso aluno. Ele fez um muro de taipa de pilão e por cima, o que você está chamando de proteção superior, ele colocou telha, entendeu? Você vai precisar colocar algum tipo de pingadeira. Até muro de concreto, você precisa botar pingadeira, né? Então, você tem que botar uma pingadeira, pode ser telha cerâmica, né? Pode ser um próprio bambu gigante também, né? Fazendo essa capa. Mas eu aconselho você fazer sim um tipo de pingadeira ou proteção superior. Como é a manutenção das madeiras usadas nas palafitas? Elas vão direto no solo, não apodrecem? Então, Jess, tem dois caminhos aí: o caminho químico e o caminho tradicional. Tá? O caminho químico, você vai comprar eucalipto tratado. Então, esse eucalipto ele é cozido numa panela de pressão gigante, que a gente chama de autoclave, que parece um submarino, assim, um cilindro. E ali dentro são colocados venenos. E aí esses venenos eles entranham na madeira, impedindo que fungos e cupins consigam comer esse eucalipto. Tá? Então, ele pode ficar dentro da água ali, que ele não vai apodrecer. Além disso, o cuidado que é feito é que é passado neutrol ou algum tipo de piche na base desse eucalipto. Então, esse é o método meio convencional que o pessoal faz. Qual o método alternativo? O método alternativo é você fazer uma fogueira e você carbonizar toda essa parte que vai ficar enterrada. Então, você tem que queimar no fogo. Obviamente, você vai queimar só a superfície, né? Então, imagina que você tem um eucalipto com 25 centímetros de diâmetro. Você vai ter uma borda de carvão ali de 2,5 centímetros, né, que é mais ou menos uma polegada. O cerne está intacto, tá? Mas essa borda de carvão que você fez, ela vai impedir que fungos e cupins consigam penetrar nessa madeira. É uma técnica japonesa, que eu não lembro o nome dela aqui. Se alguém souber, pode escrever aqui nos comentários. Mas funciona muito bem também, tá? Além disso, você pode também estar fazendo uma sapata de cimento em volta, né, desse eucalipto, colocando um cimento com um aditivo impermeabilizante, tipo um Cica 1, alguma coisa assim. Qual a largura ideal do hiperadobe para alcançar 4 metros de altura?
Então, o hiperadobe, geralmente a malha dele já tem 40 centímetros, que é a largura ideal para você chegar a 4 metros de altura. Tá? Se você for fazer isso, é uma estrutura muito alta, tá? Eu não recomendo que você faça isso sozinho ou sem a ajuda de alguma pessoa que já tenha feito hiperadobe e que tenha experiência. Esses dias mesmo, lá no grupo de alunos, um dos nossos alunos postou a foto de uma obra de hiperadobe que estava sendo feita por pessoas experientes e ela colapsou, porque eles calcularam mal a cúpula. Né? Então, a cúpula é muito difícil de fazer, você tem que calcular direitinho a catenária ou o compassozinho dela. Né? Então, tem técnicas que uma pessoa totalmente leiga consegue fazer sem nenhum risco, como, por exemplo, o Power Pick e o Adobe. Entendeu? Agora, o hiperadobe e a taipa de pilão são técnicas mais avançadas que o ideal é você ou estudar bastante ou você fazer pequenos experimentos antes para você ganhar intimidade com a técnica antes de tentar fazer uma desse tipo, né, que é uma estrutura bem esbelta, né, 4 metros, é bem alto. Como escolher a melhor razão social para o empreendimento? Então, na verdade, muitas vezes você pode ter até uma sobreposição de personalidades jurídicas e físicas. Né? Por exemplo, aqui no Instituto Pindorama, por muitos anos, a gente tem o CNPJ da Associação Sem Fins Lucrativos e eu não tinha o meu nome vinculado a nenhuma empresa nem nada e estava como produtor rural. Então, eu tinha duas titularidades diferentes. Tinha o Nilson, produtor rural, com acesso ao Pronaf e todas as facilidades, né, benefícios do governo para o agricultor familiar, e eu tinha a associação sem fins lucrativos, que é justamente para você ter acesso a editais de bancos, editais do governo, poder participar aí de fomentos, né, para você receber dinheiro a fundo perdido para você investir no seu sítio. Né? Então, eu aconselho sempre ter uma associação sem fins lucrativos e o produtor rural. Agora, em alguns casos, você pode começar com microempreendedor, né, se você for fazer alimentos processados, né? Enfim, esse assunto a gente vai ver ele mais profundamente, né? Porque agora eu vou ter que te responder isso rápido, né? Porque aqui é só um ping-pong, né? Mas a gente vai ver isso com muita profundidade durante o workshop Viver Fora do Sistema, dos dias 25 a 28 de janeiro. Ou seja, semana que vem, de segunda a quinta, todo dia às 18 horas. Quem não se inscreveu, se inscreve já aqui nos stories, só você arrastar para cima, que você vai ser levado para a página de inscrição. E aí você vai receber na segunda-feira o link para você estar acompanhando. Né? É um curso completo, tá, gente? Não é uma coisa superficial. De segunda a quinta é um curso completo que vai ser dado de permacultura, de transição da cidade para o campo, né, para quem está a fim de fazer esse movimento, para quem já fez esse movimento, mas está tendo algum tipo de dificuldade. É um curso que a gente vai estar dando gratuitamente, né, para quem quiser participar, inclusive com uma apostila muito completa, tá? Não tem nada em língua portuguesa que se compare a esse workshop gratuito que a gente faz, nem ao curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é o segundo passo para quem quiser se aprofundar após o workshop Viver Fora do Sistema. Mais perguntas? Qual a largura ideal para as paredes de cordwood? Então, o cordwood, para quem não conhece, chama-se parede de toquinhos. É como se você pegasse toquinhos de madeira com 20 centímetros, geralmente, para você ir apoiando eles uns sobre os outros, né, assentando com massa, e aí você consegue fazer uma casa. Né? Então, se você for usar o cordwood apenas como elemento de vedação, você pode estar trabalhando com 12 a 15 centímetros. Se você for trabalhar o cordwood como um elemento estrutural, você tem que estar usando ele com 30 centímetros pelo menos. Tá? Então, se ele é só vedação, se a casa tem uma estrutura de colunas de madeira ou algum outro tipo de estrutura, e o cordwood está entrando ali só para preencher a parede, 12 centímetros, se você vai apoiar o peso do telhado em cima dele, aí precisa ser 30 centímetros. E aí, no caso, você vai ter que ter o maior cuidado com o assentamento desse cordwood, batendo alguns preguinhos nessa madeira, para que ela se transforme tipo num porco-espinho,
e tenha mais aderência ali ao barro, né? E em cima também desse cordwood você vai ter que fazer uma cinta, não precisa ser uma cinta de concreto. O Jorge Belanco, da Argentina, ele faz essa cinta com bambu, com galhos, né? Mas você precisa ter uma amarração por cima antes de você colocar o seu telhado. Previsão para a volta dos cursos presenciais. Olha, o mundo é feito de escolhas, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive, digamos assim, resultados abaixo do que eu poderia por dispersar demais o meu foco, entendeu? De querer abrir muitas frentes ao mesmo tempo. Então, uma decisão que a gente tomou aqui no Instituto Pindorama é que no ano de 2021, independente de vacina ou não, a gente, no primeiro semestre, não vai ter cursos presenciais, porque a gente está 100% focado na gravação do curso online de casas ecológicas, né? A gente já tem aí centenas de alunos nesse curso, a gente está gravando aula toda semana, editando, então a gente não tem força, energia para fazer nada além disso, além do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis também, que a gente está com professores gravando em São Paulo e outros estados. Então, primeiro semestre a gente não vai ter. Segundo semestre a gente vai avaliar, mas no nosso cronograma, o que a gente está esperando é que o próximo curso seja no Carnaval de 2022. Né? O último curso que teve aqui foi no Carnaval de 2020, né? Um pouco antes da pandemia começar, que foi o PDC, que é o curso de Design de Permacultura. Então a gente acredita que em 2022 a gente volte. Por quê? Porque além dessa obra das casas ecológicas, como a gente não parava aqui, já há 10 anos, a gente resolveu dar um tempo para reformar as nossas estruturas, melhorar a qualidade, até fazer quartos individuais, porque aqui são só dormitórios com 4 pessoas. Então a gente não sabe nesse mundo pós-pandemia se as pessoas vão querer compartilhar quartos, se vão querer quartos individuais. Então a gente está fazendo algumas mudanças na estrutura do Instituto para quando reabrir, poder reabrir com uma segurança maior e com um conforto melhor para todos vocês. Mas uma notícia também é que as nossas estações sementes elas vão ser divulgadas agora, né, nas próximas semanas. A gente vai estar trabalhando com 8 estações sementes esse ano. Estações sementes são sítios de alunos nossos do curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis que se tornam representantes do Instituto Pindorama na sua região e a gente manda professores para lá para dar cursos, para dar consultoria, ajudar a estruturar o sítio dessas pessoas para que esses sítios se tornem uma referência em permacultura na região. Tá? Então, com isso, as estações sementes, possivelmente, né, acho que no primeiro semestre não, mas no segundo semestre, vão estar dando cursos presenciais nas regiões. Então, Estação Semente em São Paulo, Santa Catarina, elas vão estar oferecendo cursos do Instituto Pindorama em sítios que são sítios representantes nossos. Qual a melhor maneira de tratar e beneficiar bambu? Bruno, eu vou te convidar, se você realmente quer se aprofundar nesse assunto, a você fazer uma pesquisa no Google, depois da live, você vai colocar assim, como tratar bambu Globo Rural. E aí você vai ver, são 3 reportagens que o Globo Rural fez aqui, em épocas diferentes, sobre tratamento de bambu. Por que 3 reportagens? Porque a gente falou sobre diversos tipos de tratamento. Se eu for falar sobre tratamento de bambu agora, vai terminar o prazo da live, né, que eu preciso terminar essa live às 11, porque eu tenho que ir para a cidade agora e minha esposa tem autoescola daqui a pouco. E eu não vou conseguir te explicar, porque são muitas nuances, existem vários tipos de tratamento de bambu. Então, se você digitar como tratar bambu Globo Rural, você vai encontrar 3 formas de tratamento. Aí, em seguida, você pode digitar como tratar bambu Instituto Pindorama. Você vai encontrar um vídeo do YouTube, onde a gente ensina. Tá? Fora esses métodos que a gente cobriu, existem outros que a gente ainda não gravou vídeo, como, por exemplo, o Bolcherry, que é você fazer uma luva de borracha que você acopla na ponta do bambu e aí, por pressão, você empurra uma solução para dentro do bambu e você vai fazendo a troca de seiva, né, pela solução. E existe também o cozimento, né, que você faz uma panela grande, soldando vários tonéis, e você cozinha o bambu com solução ou com água. Tem gente que cozinha com água e óleo diesel, água e parafina. Enfim, eu acho que existem pelo menos uns 10 ou 15 tipos de tratamento de bambu diferentes que a gente conhece,
Alguns são muito trabalhosos, então esses que a gente colocou no Globo Rural são os mais fáceis de uma pessoa conseguir fazer no seu sítio. Como eu posso fazer parte dessas estações semente com o meu sítio? Estamos nascendo ainda, mas gostei muito da ideia. Nosso sítio será um local para hospedagem. Então, o primeiro passo é você participar do workshop Viver Fora do Sistema, que é um curso gratuito de 4 dias, onde a gente vai dar aulas de permacultura e empreendimentos sustentáveis, que é uma metodologia exclusiva, foi desenvolvida por mim e por outros professores aqui do Instituto Pindorama. Depois de completar o workshop Viver Fora do Sistema, você pode fazer a opção por se matricular na próxima turma, primeira turma do ano, do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. É o curso mais completo que existe em língua portuguesa sobre permacultura e empreendimentos sustentáveis. Você não vai encontrar nada igual a isso, nem em faculdade, tá? Nem em universidade, pós-graduação, nada que chegue perto do nosso curso. É um curso que você vai ter que investir uma grana e você vai ter que investir um tempo. Porém, ao final desse curso, inclusive a gente está fechando um convênio com uma universidade federal, então o certificado desse curso vai ter a chancela também do Instituto Pindorama e de uma universidade federal, mas só para adiantar aqui, o valor do curso ele é menor do que uma mensalidade de um curso de pós-graduação de gestão. Tá? Então, já fiquem tranquilos, porque não é um curso que tem um valor proibitivo. Inclusive, a gente tem crédito educacional. Quem não tem cartão de crédito para parcelar, não consegue pagar à vista, pode parcelar o curso em até 24 vezes, através de uma parceria que a gente fez com a Provi, que é uma financiadora de cursos, né, educacionais. Então, tem essa opção. E aí, depois que você fizer o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ao longo desse estudo, por quê? Você não pode representar o Instituto Pindorama sem ser proeficiente da metodologia que a gente usa. Então, você tem que saber permacultura, você tem que saber modelagem de negócio, você tem que transformar o teu sítio numa estação de permacultura sustentável, para que quando uma pessoa vá visitar o teu sítio, e sendo esse sítio uma estação representante do Pindorama, as pessoas se impressionem de uma forma positiva. Falam, nossa, esse sítio é diferente de tudo que eu já vi. Ele é sustentável, ele tem várias coisas interessantes que eu nunca vi. Né? Então, todo esse caminho, ele é feito, e aí, uma vez... Na verdade, não vou nem falar que é uma vez por ano, porque a gente abriu o edital de estações sementes em 2016, depois a gente abriu esse ano agora, então a gente ficou 4 anos sem abrir, né? Muito possivelmente em 2022 a gente vai abrir mais um edital. Então, se você entrar nessa turma agora e for estudando ao longo de 2021, no próximo edital, em 2022, você pode se candidatar, e aí, se você for escolhida, né, quais são os critérios de escolha? A gente analisa a aptidão do empreendedor, o momento de vida do empreendedor, para saber se ele está no momento que ele está 100% dedicado para o sítio, porque a gente não chama para ser estação semente ninguém que esteja considerando o seu sítio um plano B. O sítio tem que ser o seu plano A. Tipo assim, não, o sítio é meu foco total, eu estou 100% trabalhando nele, quero isso para a minha vida agora. Tem gente que não está nesse momento, tem gente que está trabalhando na cidade ainda e que o sítio está lá, visita final de semana, feriado, beleza. Não é seu momento de ser estação semente. Você pode participar do workshop Viver Fora do Sistema, gratuito, você pode fazer o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, mas para ser estação semente, o ideal é que você já esteja morando no sítio, já esteja 100% dedicada, porque você vai receber uma mentoria de 1 ano. Então, durante 1 ano, você vai se encontrar em sessões fechadas no Zoom comigo, com o CJ, que é um dos permacultores mais antigos aqui do Brasil, e com o Beto Grilo, também permacultor desde 98, o CJ também acho que até antes disso. Então você vai ter uma equipe de mentores que vai te ajudar ao longo de 1 ano você transformar o teu sítio numa estação semente, que é uma estação de permacultura, né, modelo. Para isso, você precisa estar morando no sítio. Então, aquelas pessoas que ainda estão em transição, é muito importante participar do workshop Viver Fora do Sistema e também participar do curso de gestão, porque enquanto você está na cidade, você pode aprender, inclusive, como comprar uma terra boa, ou como começar a fazer as coisas no teu sítio sem fazer besteira. Eu aqui fiz muita besteira no início por inexperiência, por não conhecer a permacultura, por não conhecer a agroecologia. Né? Então, esse workshop que a gente desenvolveu
Se eu tivesse assistido esse workshop quando eu comecei aqui no sítio, hoje o Pindorama seria uma potência maior ainda, porque eu teria uma grande vantagem, né? Quando eu comecei aqui, não tinha caminho das pedras. Tudo que eu fiz foi tentativa e erro, né? Então a gente foi trabalhando uma metodologia própria, baseada na permacultura, baseada no empreendedorismo sustentável, para que a gente conseguisse desenvolver uma metodologia que ajudasse as pessoas a se fixar no campo e ter uma vida próspera e feliz, e aquelas pessoas que moram na cidade e que querem se mudar para o campo, também que elas consigam fazer essa transição de uma forma segura, sem deixar a família no perrengue, ou sem passar perrengue se for sozinha, né? Fazer isso de uma forma responsável. Tem estação semente no Espírito Santo? Sandrine, a gente vai estar atualizando o nosso site agora essa semana com as estações semente, porque a gente fez a classificação agora na primeira semana de janeiro. Então, como que você sabe se tem algum sítio afiliado ou estação semente do Pindorama perto de você? Você vai entrar no seu navegador e você vai digitar rede.pindorama.org.br e você vai cair no portal da Rede Pindorama. Lá, você vai clicar em terras e sítios e aí você vai buscar lá o estado Espírito Santo e você vai ver no mapa. No mapa também, só você dar um zoom no Espírito Santo que você vai ver quem está próximo de você. Estou chegando na minha hora aqui, gente. Última perguntinha. É possível recuperar um solo de plantio de eucaliptos? Quero fazer horta e plantar árvores nativas. Júnior, qualquer solo geralmente é recuperável, tá? Os solos muito degradados podem levar até 3 anos para ser completamente restaurados. Né? Completamente restaurados, eu falo de índice de matéria orgânica, índice de carbono e micro-organismos. Então, o primeiro passo que você vai fazer, você não precisa tirar todo o eucalipto, você pode fazer um raleamento, ou seja, você vai tirar a maior parte do eucalipto, mas você pode deixar alguns lá para crescer mais, se você quiser cortar mais para frente ele mais grosso. E aonde você cortou, você vai ter que destocar, né, porque ele rebrota. Né? Muita gente bota fogo, né, para melhorar esse processo de destocamento. Se for fazer fogo, tem que fazer acero, tem que fazer com quem sabe, tem uma série de itens de segurança que você precisa ter ciência antes de fazer isso. Você pode fazer a destocagem com máquina, não sei se são eucaliptos muito grandes, pegar uma reta de escavadeira que vai lá destocar, ou simplesmente ficar podando eles e não deixar de vingar até que eles vão morrer. Tá? Segundo passo, você vai entrar com adubação verde, né, bastante adubação verde, e vai ficar incorporando essa matéria orgânica no solo. Você também vai entrar com bokashi, procura no YouTube ou no Google como fazer bokashi, B-O-K-A-S-H-I, é um método japonês, né, da Mokichi Okada, de você incorporar micro-organismos no solo. Tá? Você também pode incorporar um pouco de esterco bovino, o esterco, mas aí mais quando você for plantar. Né? Então você vai fazendo essa rotação, né, de leguminosas, vai colocar também aveia preta, outros tipos de gramíneas também para forragem, nabo forrageiro para soltar bem o teu solo, o nabo forrageiro, ele descompacta o solo. Você pode entrar depois com uma mandioca, que também vai ajudar a descompactar esse solo. Então, nesses 3 primeiros anos, não se preocupa em produzir muito, se preocupa em recuperar esse solo, porque se você fizer um bom trabalho, depois de 3 anos, o teu solo, o que você plantar vai dar, e vai dar com muita abundância, e sem você ter muitas pragas, como lesmas, borboletas, formigas, porque essas pragas, elas vêm em plantas que estão fracas. Então, se você simplesmente cortar o eucalipto e plantar sua horta, pela lei da trofobiose, essas plantas vão estar fracas, vão estar com muitos aminoácidos livres nas folhas, e vão ser um chamariz para pragas, como formigas, e cortadeiras e tudo mais. Então, primeiro fortalece o solo, seguindo esse procedimento que eu falei. Se você não faz parte do nosso curso de produção de alimentos, eu recomendo que você compre esse curso. É um curso muito barato, pelo que ele tem de conteúdo. Tem um curso completo de agroecologia lá dentro, que ensina todos os passos para você fazer isso. Ou, se você não quiser comprar o curso, você pode buscar na internet PDFs, apostilas sobre agrofloresta,
né? No nosso curso já está tudo organizado, mais sistematizado, então é mais rápido o teu aprendizado, né? E com isso, usa a agroecologia, que com certeza você vai conseguir recuperar não só a área de eucalipto, mas qualquer área de agrotóxico, área que foi muito ressecada por ureia, tudo isso com a agroecologia você consegue restaurar, né, o que a gente chama também de agricultura regenerativa. Você pode buscar também esse termo no Google para ter algumas ideias para você fazer aí no seu terreno. Falou, pessoal, as perguntas que não deu para eu responder hoje. Amanhã a gente está aqui, possivelmente com a participação do Fernando Minto, então respondendo mais dúvidas aí de arquitetura e construções ecológicas. E estamos por aí todo dia às 10h08. Essa live fica gravada aqui no GTV. Eu também subo ela no YouTube, tá? Então, se você perdeu, se você quer indicar para algum amigo, só clicar no aviãozinho aqui que você consegue compartilhar ela com seus amigos e também consegue mandar ver ela no YouTube. Estou subindo daqui a pouco lá. Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.